Olá, 351. Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde e estejam animados. É Daiane que está falando, professora de Geografia de vocês. Estou com muitas saudades mesmo. E eu gravei uma aula para a gente poder trabalhar o conteúdo e também os exercícios da primeira semana do plano de estudo tutorado de vocês. Como vocês podem ver, eu estou aqui com a minha apostila no computador, plano de estudo tutorado do terceiro ano, ensino médio regular noturno. Vamos para a parte de geografia, primeira semana. Ela está aí na página 87, beleza? Então vamos ver qual é a proposta do Estado de Minas, do governo de Minas, para essa semana 1. Então agora a gente vai focar nos PETs, que é o plano de estudo tutorado. Então na semana 1 nós vamos trabalhar o seguinte eixo temático: cenários da globalização e fragmentação. Conteúdo super importante para o Enem, tá? Quem tá de olho aí no Enem. Globalização é conteúdo que se estuda no 9º ano, então a gente vai revisar muitas coisas. O tema são as novas fronteiras do capitalismo global, os territórios nas novas regionalizações. A habilidade, terceiro ano, é aquilo que você, enquanto estudante, deve adquirir de conhecimento, é o que você deve saber fazer. Então, a habilidade ou habilidades que foi selecionado nesse momento, ela é bem grandinha. Vamos ler. Então, reconhecer as novas ordens e desordens política, econômica e cultural, decorrentes das relações de poder em diferentes formas de regionalização do espaço mundial, tais como blocos econômicos, aglomerados de exclusão na Ásia, África, América Latina e territórios múltiplos do terrorismo e do genocídio. Pessoal, dessa habilidade, o que é mais importante para vocês é focarem nisso aqui, ó. Já vou começar grifando. Então vamos lá. Isso aqui. Então o que vocês têm que terminar dessa aula, vocês têm que saber? Vocês têm que saber reconhecer as novas ordens e desordens política, também econômica e cultural. É essa a proposta dessa aula. Para isso a gente tem alguns conteúdos relacionados, como por exemplo, o conceito de nova ordem, o enfraquecimento das antigas potências, o mundo bipolar, que aí era a antiga ordem, como eu vou explicar para vocês, e a ordem econômica dos megablocos econômicos, que são os blocos econômicos, que é matéria lá do 9º ano também. Preparados? Então, primeiro teoria, primeiro conteúdo, vamos lá? Então, olha, interessante aqui, olha, a gente vai começar com esse comunicado aqui, ó. Caro aluno e cara aluna, você vai entender o que na geografia e na história nós chamamos de nova ordem mundial e perceber que a nova ordem das nações, após a Guerra Fria, intensificou as relações entre as nações. Dessa forma, vivemos em um mundo globalizado, onde circulam pessoas, mercadorias e serviços. Vamos dar uma pausinha aqui antes de entrar na nova ordem mundial? Para conhecer a nova, é preciso saber o que era a antiga, certo? Então, olha, antes da nova ordem mundial, o que existia era a ordem mundial que vigorou durante a Guerra Fria. Então, vamos fazer revisional aqui de geografia e história. A Guerra Fria durou de 1945 a 1990, alguns autores consideram 1991, e foi um conflito político, ideológico entre duas grandes nações que saíram vitoriosas da Segunda Guerra Mundial. Então, de um lado, nós tínhamos os Estados Unidos da América representando as nações capitalistas, o capitalismo global, e do outro lado a gente tinha a URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, durante a Guerra Fria, nós tínhamos aquilo que nós chamamos de uma antiga ordem mundial, antiga ordem global, que era chamada de ordem bipolar. Por que bipolar? Porque a gente tinha dois polos de poder, um capitalista estadunidense, outro socialista da União Soviética. Vamos ver a imagem? A imagem é legal para a gente aprender. Então, vamos lá, olha.
selecionei aqui uma imagem para vocês. Então, isso é uma charge. Nessa charge, nós temos aqui dois elementos importantes. Esse velhozinho aqui é conhecido como Tio Sam. Representa, é um símbolo da cultura estadunidense. E aqui nós temos esse urso polar aqui que representa um símbolo dos russos da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Notem bem, 351, que ambos estavam sentados sobre o mundo. Por que essa charge faz isso? Para mostrar que Estados Unidos e União Soviética, naquele período, qual período? 1945 a 1990/91, eram as duas nações globais mais importantes, que controlavam e influenciavam o mundo inteiro. Por isso, a ordem que vigorou durante a Guerra Fria foi chamada de ordem bipolar. Espero que vocês tenham conseguido revisar esse conteúdo, certo? Agora que a gente já sabe o que é Guerra Fria, o que é a antiga ordem, agora sim dá pra gente saber o que é a nova ordem. E é muito fácil. Vamos grifar? Isso aqui é muito importante. Tudo que for muito importante a gente vai grifar. Então, olha, a nova ordem nada mais é do que a organização política e econômica que começou a vigorar com o fim da Guerra Fria. Então, olha, o que a gente chama de nova ordem nada mais é do que a organização do mundo a partir de 1990, 1991. Então, olha, vamos traduzir isso, vamos escrever facinho, olha. Vou colocar aqui para vocês, olha. Aqui, ó. Então, a nova ordem mundial começou a vigorar após o fim da Guerra Fria. Beleza? Então, olha, fácil, né? Então, aqui a gente tem uma informação super importante do que é, então, essa nova ordem. Tá joia? Ver se eu consigo puxar pra cá. Para não ficar muito ruim para vocês, né, alunos? Acompanharem junto comigo. Lindo. Então, beleza. Cancelar. Então, a nova ordem mundial começou a vigorar após o fim da Guerra Fria. Gente, não esquece as datas são importantes, tá? 1945, 1990/91. Sabe por que eu estou usando 90/91? Porque esse final não é muito preciso, não, tá? Então, por isso que eu estou usando dessa forma. Vamos continuar, peraí. Só organizar aqui, vocês sabem como é que eu sou detalhista. Espero que o caderno de vocês esteja bem bonito também. Então, olha, essa nova ordem mundial, ela pôs fim àquilo que a gente chamava de bipolaridade. Que a bipolaridade existia durante a Guerra Fria. Com a nova ordem mundial, a gente não tem mais a bipolaridade. A gente tem, na verdade, a multipolaridade. Se bipolar significa dois polos de poder, multipolar significa vários polos de poder. Só, gente, que não é um consenso essa ideia de multipolaridade, não. Viu, 351? Não é mesmo um consenso. Tem autores, por exemplo, que falam que a gente vive mesmo é uma ordem unipolar. Sabe por que eles falam isso? Vem aqui comigo na penúltima e na última linha. Esses autores que falam que a gente vive na nova ordem uma unipolaridade é porque eles defendem que os Estados Unidos têm uma hegemonia cultural e militar no mundo e que seria a grande superpotência. Então, esses aí são defensores de uma ideia de unipolaridade. Mas a grande maioria dos historiadores e geógrafos segue pela linha da multipolaridade, ou seja, dos vários polos de poder. Então, são aqueles que acreditam que existem vários grupos de influência. Quem seriam esses grupos de influência, por exemplo? Nós temos aqui a Alemanha, Estados Unidos, Japão, China, Índia e até o Brasil.
Se a gente for pensar num contexto de América Latina, o Brasil tem uma certa influência. Já teve mais, mas ainda tem. Além disso, agora seguindo para a próxima página, existem alguns autores que dizem que uma característica super importante dessa nova ordem mundial multipolar é a formação dos blocos econômicos. E agora a gente vai ter que lembrar a matéria do 9º ano. Para quem não se lembra, vamos lá. Blocos econômicos são grupos formados por países com o intuito de fortalecer sua economia. Como que eles fazem isso? Ampliando as transações comerciais, compra e venda de mercadorias, com a redução ou eliminação de tarifas e impostos. Vamos escrever isso, senão vocês vão esquecer. Vamos lá, ó. Vou colocar aqui para vocês, certo? Então, vamos lá. Blocos econômicos são grupos de países, eu escrevo daqui, vocês escrevem daí, que se unem para ampliar trocas comerciais por meio da redução ou eliminação de tarifas de exportação e importação. Olha, espero que tenha ficado claro para vocês essa revisãozinha básica que nós fizemos aqui, né? Que é uma revisão lá do 9º ano, certo? Vamos ver aqui, ó. A gente consegue subir aqui. Consegue. Vocês devem estar morrendo de rir de mim, né? Falando sozinha aqui. Isso. Então, ó, você vai pegar o seu caderno, vai fazer uma notinha bem bonitinha para você lembrar o que são blocos econômicos. Tá joia? Deixa eu ver aqui. Muito bem. Então, vamos lá. E nós temos vários exemplos de blocos econômicos. Nós temos aqui a União Europeia, o Mercosul, o NAFTA e a APEC. Vamos grifar. A União Europeia é formada por 28 países membros. O Mercosul é o Mercado Comum do Cone Sul, é formado pelo agrupamento entre Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina e a Venezuela, que está suspensa desde 2006. O NAFTA é o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, formado por 3 países, é um agrupamento dos Estados Unidos com o Canadá e o México, e a APEC, que significa Cooperação Econômica da Ásia-Pacífico. São mais de 21 países membros, a grande maioria da Ásia, mas não só. Tem países da América também, como por exemplo os Estados Unidos faz parte, o Canadá, o Peru e por aí vai. Outra informação importante, de acordo com os geógrafos, uma característica do mundo multipolar ou dessa nova ordem global é o neoliberalismo e a globalização. Vamos separar esses dois porque senão fica muita informação junto. Então, o que a gente chama de globalização? A globalização é o processo de integração do espaço geográfico mundial. Ele ocorre a partir da intensificação das comunicações, dos transportes. Ele acontece muito em função da revolução técnico-científica. Então, isso é uma coisa. Então, esse mundo que a gente vive hoje é um mundo extremamente globalizado, integrado. Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos anotar o que é globalização? Senão vocês vão esquecer, certo? E aí não vai ser bom. Então, aqui, ó, esse quadradinho aqui se refere à globalização. Vocês vão anotar no caderninho, beleza? Então, ó, é o processo de integração do espaço geográfico mundial. Se intensificou com a terceira revolução industrial. Beleza, então globalização ok. E agora o neoliberalismo?
junto com a globalização, quem ganhou força foi o senhor neoliberalismo. Ele ganha força principalmente na Europa, com os governos da Margaret Thatcher, acho que é Thatcher, na Inglaterra, e na América, com o governo de Ronald Reagan, nos Estados Unidos. Beleza? O que seria esse neoliberalismo? É um conjunto de ideias econômicas inspiradas no liberalismo. O liberalismo lá do século XVIII, do século XIX. Só que é uma revisão dessas ideias liberais, por isso que ele é chamado de neoliberalismo, ok? Esse neoliberalismo, ele prevê a intervenção mínima do Estado na economia. Como que seria essa intervenção mínima do Estado na economia? Por exemplo, privatização de empresas estatais, por exemplo, defesa muito forte das empresas privadas, da propriedade privada, aceitação de que serviços sociais sejam privatizados, como por exemplo, escolas privadas, planos de saúde particulares, né? Então essa é a ideia do neoliberalismo. Então vamos anotar? Eu anoto aqui no computador e vocês no caderno. Então, conjunto de ideias que revisaram conceitos. Opa, tô escrevendo errado. Conceitos do liberalismo. Os neoliberais são defensores do Estado mínimo, ou seja, privatização de empresas, defensores da propriedade privada e de grupos partidários em serviços sociais, como educação, saúde, etc. Espero que tenha dado para vocês entenderem, então, a diferença entre um e outro. Globalização e neoliberalismo não são a mesma coisa, mas caminham lado a lado. O mundo global vem se tornando cada vez mais neoliberal. Além disso, uma outra característica importante dessa nova ordem mundial foi a formação de órgãos supranacionais. Supranacional significa que ele está além de uma única nação, é formado por várias nações, tá bom? Então aqui são várias nações. Vamos anotar isso, que é importante. Então vamos aqui, várias nações. São várias nações envolvidas. Então, um exemplo de órgão supranacional, talvez o mais importante de todos, é a ONU, Organização das Nações Unidas, criada em 1945. Ela foi criada com o objetivo de representar todos os povos do mundo em busca da paz, dos direitos humanos, do desenvolvimento social e econômico. Só pela leitura já dá para saber que a ONU ela fracassa em vários momentos, como por exemplo a busca da paz. Existem muitos conflitos que continuam acontecendo no mundo, né? Então ela não é uma instituição perfeita. Além disso, nós temos outras organizações, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, essa daqui que está sendo falada demais na televisão, né? A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, é ela que, por exemplo, cuida das questões relacionadas à pandemia do coronavírus. Mas a gente tem também a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e tem as instituições supranacionais financeiras, que emprestam dinheiro para países, o Banco Mundial e o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional. Lindinhos e lindinhas, vocês vão clicar aqui nos ícones para saber mais, eu não vou clicar junto com vocês não, senão a aula vai ficar gigante, tá bom? Vamos para a atividade mão na massa.
Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são bem-vindas. Observe o esquema que traduz a nova ordem mundial. Legal, olha, a nova ordem mundial veio a partir do fim da União Soviética. Junto com essa nova ordem mundial, veio a globalização, integração de pessoas e países, veio o neoliberalismo, intervenção mínima do Estado na economia, veio também os blocos e as instituições supranacionais, como, por exemplo, a ONU e suas instituições vinculadas, os blocos econômicos, os exemplos que estão no texto, e esse daqui que não apareceu no texto, BRICS, que é um grupo formado por Brasil, Bzinho, Rússia, R, Índia, I, China, C, e África do Sul, South Africa, por isso S. A partir das palavras e conceitos, elabore um parágrafo explicando o que representa a nova ordem mundial. Dica: a nova ordem mundial é um desdobramento da Guerra Fria. Moleza essa, né, gente? Então, a nova ordem mundial, como nós já vimos na explicação, é a configuração do mundo, a organização política e econômica do mundo pós-Guerra Fria. Ela é caracterizada pela emergência da globalização, do neoliberalismo, da formação de organismos e organizações supranacionais e também dos blocos econômicos. Agora a gente tem que escrever um texto. Vou colocar o balãozinho, vocês vão fazendo aí junto comigo. Ó, a nova ordem mundial é o nome dado à organização política e econômica do mundo após a Guerra Fria. Ela, a nova ordem, é caracterizada pela intensificação da globalização e do neoliberalismo, além da formação de blocos econômicos e organismos supranacionais. Ficou lindo o nosso texto? Vamos ver, olha, nosso parágrafozinho. Então, a nova ordem mundial é o nome dado à organização política e econômica do mundo após a Guerra Fria. Ela é caracterizada pela intensificação da globalização e do neoliberalismo, além da formação de blocos econômicos e organismos supranacionais. Chuchu, ficou ótimo. Vamos agora para o próximo exercício. Observe o mapa da nova ordem mundial para responder as atividades 2 e 3. Lindo, lindo, lindo. Nós temos linhas de cores diferentes. A preta separa o mundo em norte e sul. Essa divisão norte e sul é antiga, ficou no passado. Se tornou obsoleta. Essa palavra obsoleta significa ultrapassada. Por que ela se tornou ultrapassada? Porque ela considerava que todos os países do norte eram países ricos e os países do sul eram países pobres. Aqui a divisão não é norte e sul geográfico. Tanto é que, por exemplo, os países da Oceania, a Austrália e a Nova Zelândia ficam no sul geográfico. Mas na divisão norte e sul econômica, a Oceania pertence ao norte, porque é um continente de países ricos, tá vendo? Então essa organização aqui, norte e sul, era antiga. Com a nova ordem mundial, entrou em vigor essa divisão aqui por centros de poder, que é a verdinha, tá vendo? Então, nós temos aqui um centro de poder na América, que é principalmente coordenado pelos Estados Unidos, um aqui Europa e África, que é liderado principalmente pela Alemanha, Inglaterra, França. E nós temos um outro aqui na Ásia, que é liderado principalmente pela gigante China, né? Então, atividade 2. Explique em linhas gerais as principais características dessa divisão. No caso dessa divisão, está falando da divisão em países de primeiro, segundo e terceiro mundo, que era essa divisão aqui que dividia em norte e sul. Então, norte rico e sul pobre, tá vendo? Aí, então, nós vamos colocar aqui, ó. Vou colocar o balãozinho.
A divisão norte-sul baseava-se apenas na economia. Afirmava que os países do norte eram ricos e os do sul pobres. O 351, vou complementar uma informação super importante. Se a gente for destrinchar essa divisão norte-sul, aí a gente pode subdividir em país de primeiro, segundo e terceiro mundo. Onde países de primeiro mundo eram, presta atenção, quem eram primeiro mundo? Capitalistas ricos. Ricos. Segundo mundo, socialistas. Aí era, por exemplo, a União Soviética, Cuba, Coreia do Norte. E terceiro mundo eram capitalistas, mas eram periféricos, eram pobres. Beleza? Então, qual é a divisão que está sendo referida aqui? A divisão do primeiro, segundo e terceiro mundo, a antiga, né? Então, a divisão norte-sul baseava-se apenas na economia, afirmava que os países do norte eram ricos e os do sul pobres. Onde países do primeiro mundo eram capitalistas ricos, segundo mundo socialistas e terceiro mundo capitalistas periféricos. Atividade 3, como o Brasil se apresenta na nova ordem? Agora a gente não está falando da antiga, que foi o exercício 2, da nova ordem. Na nova ordem mundial, o Brasil sofre influência principalmente dos Estados Unidos da América, mas, de certa forma, o Brasil também tem um poder, uma relativa influência na América Latina. Então, o nosso país é, ao mesmo tempo, influenciado e também influencia. Então, o nosso país sofre influências econômicas, políticas e culturais, principalmente dos Estados Unidos, mas também influencia outros países, especialmente na América Latina. Então, o nosso país sofre influências econômicas, políticas e culturais, principalmente dos Estados Unidos, mas também influencia outros países, especialmente na América Latina. Apesar de que com a crise econômica o Brasil vem perdendo bastante do seu protagonismo, né? Exercício 4 e 5 tem que ler a tirinha, adoro Mafalda. Então vamos lá. Oi mãe, você sabe se já proibiram as armas nucleares? Não sei, Mafalda, acho que não. Por quê? Nada de especial. Só que seria lindo acordar um dia e saber que nossa vida depende só de nós. Atividade 4. Na tirinha, Mafalda expressa preocupação em relação a uma ameaça para a humanidade. Em qual contexto geopolítico essa ameaça foi vivenciada de forma mais intensa? Claro que durante a Guerra Fria, por causa da corrida armamentista, em que Estados Unidos e União Soviética ficavam ameaçando a todo momento uns aos outros. Vamos responder então bonitinho? Então, em qual contexto geopolítico? Durante o mundo bipolar, ou seja, na Guerra Fria. Período mesmo, gente, 1945-1990/91. Pois Estados Unidos e, vou colocar a sigla de União Soviética, o URSS, disputavam o poderio bélico. Para quem não sabe, bélico é tudo relacionado a armas. Então, bonitinho? Então, vamos ver como ficou durante o mundo bipolar. Ou seja, na Guerra Fria, 1945, 1990, 91, os Estados Unidos e União Soviética disputavam o poderio bélico, armas. Lindo. Atualmente vivemos ameaças semelhantes? Sim, né, gente?
Onde e por quê? Lá na Coreia do Norte, os Estados Unidos também têm armas nucleares, a Índia também tem, o Paquistão também tem, então o Irã também tem, então ainda existem ameaças de guerra nuclear. Todos os países que têm esse armamento podem ameaçar uns aos outros. Então, vivemos ameaças semelhantes? Sim, pois ainda existem países que têm armamentos nucleares, como Estados Unidos, a China também tem, gente, Coreia do Norte, Paquistão, Índia, etc. Então, há sim um risco, né, de essas nações ameaçarem outras. Lindo! Espero que eu tenha ajudado vocês. Na próxima aula a gente ficou um pouquinho longo, vocês devem ter percebido, porque eu fiz explicação e correção na mesma aula. Na próxima aula, que é a semana 2, que é, na verdade, essa semana que a gente está agora, também vai ficar longa, porque vai ser explicação e correção. A partir da semana 3 vai ser mais tranquilo, porque aí eu vou desmembrar os vídeos. Vai ser um vídeo só para explicação e um só para correção. Beijos, saudades da merenda da escola, né, minha filha? Tchau, gente.